Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos iniciando mais uma aula da Sala Abraão Digital. Na aula de hoje, queridos, nós vamos estudar a lição de número 11, cujo título é Cultivando a Convicção Cristã. Nosso texto áureo diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. A verdade prática diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Então nós vamos estudar, meus queridos, a convicção cristã, uma característica e qualidade muito importante para a vida do cristão e eu diria ainda mais importante para os dias em que vivemos, ok? A nossa leitura bíblica está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 12. Os irmãos podem ler em casa, não vou ler para nós remirmos o tempo da aula. E os objetivos da lição são os seguintes. 1. Estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. 2. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E 3. Reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Muito bem, meus queridos, então nós temos aqui essas 3 recomendações e iremos estudar a lição sobre a convicção cristã. Queridos, quando nós falamos de convicção cristã, nós temos alguns modelos de personagens bíblicos, de homens da Bíblia, que foram exemplos de convicção cristã. A lição nos dá, em particular, o modelo do apóstolo Paulo, ok? Apóstolo Paulo como um homem a ser seguido, um exemplo a ser seguido. O próprio Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e assim por diante. Então, meus queridos, nós temos que entender que a convicção cristã é importante em primeiro lugar. E é importante que os irmãos tenham isso em mente ao dar as suas aulas. A lição, ela, dentro ali do texto áureo e da verdade prática, ela vai abordar uma questão mais apologética, ok? E dentro dos objetivos também. Mas, em primeiro lugar, a convicção cristã ela é fundamental para a saúde espiritual, moral, bíblica, intelectual, social do cristão. E também ela é fundamental para a saúde da igreja, ok? Por quê, irmãos? Porque não há apologética, não há defesa da fé sem igreja. Então a igreja de Cristo deve, em primeiro lugar, buscar o fortalecimento do corpo de Cristo. Estabelecer uma igreja em um ambiente espiritualmente saudável, moralmente saudável, socialmente ativo, principalmente na questão das boas obras, da fé manifesta pelas obras. E também, em contrapartida, pregar o evangelho ao mesmo tempo em que tudo isso acontece e defender a fé ao mesmo tempo em que tudo isso acontece. Então a convicção cristã é essencial, irmãos. E parece que hoje nós temos algumas visões dentro da igreja, algumas perspectivas que negligenciam a convicção cristã em prol do conforto intelectual, psicológico, em prol, irmãos, de mensagens que não edificam, em prol de um crescimento inchado da igreja, que não representa um crescimento sadio e espiritualmente responsável. Então, a primeira coisa que os irmãos têm que ter em mente quando for dar essa aula, que a convicção cristã, ela não é uma ferramenta do cristão. A convicção cristã é mais do que isso, ela é indispensável para a sobrevivência do cristão. Então, ela é um dos fundamentos sobre o qual a vida cristã se estrutura. O crente que não tem convicção bíblica, conhecimento de Deus, experiência com Deus, convicção espiritual, convicção doutrinária, convicção moral, ele se torna um crente fraco, ele se torna um crente que está sujeito aos ventos de doutrina, sujeito às adversidades da vida. Pois bem, meus queridos, isso posto, nós temos ali Paulo como um grande modelo da convicção cristã. A lição vai citar o texto ali de 1 Timóteo, Paulo falando da sua situação de sofrimento, que não sente vergonha do evangelho, que ele sabe em quem ele tem crido, e a partir daí nós temos que propor reflexões aos nossos alunos. Os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical, eles têm essa convicção? Eles sabem em quem eles têm crido? E aí, essas reflexões podem partir de 2 fundamentos, né? De um fundamento para 2 desdobramentos, aliás. Quais são, meus queridos? Se eles têm uma convicção do ponto de vista cognitivo, você sabe quem é Deus?
Você estudou a palavra de Deus? Você pratica a leitura diária da palavra de Deus? Ok? Você busca o conhecimento da palavra de Deus? E aí, irmãos, não é o conhecimento daquele que quer se tornar um grande teólogo, mas é o conhecimento da palavra de Deus, dos valores, dos princípios da palavra de Deus. E outro ramo, irmãos, é o ramo experiencial. Você sabe em quem você tem crido no sentido de você tem tido experiências com Deus? Você tem buscado experiências espirituais com Deus, experiências no cotidiano com Deus? Os nossos alunos da IBD devem ser incentivados a saberem quem eles têm crido. Por quê? Por um lado, cognitivo. Quando alguém no trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente, questionar a fé deles, eles precisam ter convicção intelectual para responder, para contra-argumentar, para defender a sua fé. E por outro lado, meus irmãos, em meio às adversidades da vida, eles têm que ter experiências com Deus para conhecer quem é o Deus verdadeiro, Pai de todos nós e do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E aí, meus queridos, nós temos que orientar nossos alunos no sentido de Paulo. Como está escrito lá em Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3... e no verso 14, que orientação nós devemos dar? É a seguinte, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, outro elemento que nós devemos deixar claro para os nossos alunos, para os nossos estudantes ali, é que o cristão deve ter um alvo, um objetivo, um foco. Que foco é esse, irmãos? O foco é Cristo. O foco é ir para o céu de glória com Deus. Paulo, que é o nosso exemplo, prosseguia para o alvo. E o alvo de Paulo, quem era? O nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós devemos ter a convicção de que somos embaixadores do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, em um mundo de trevas. Então, em primeiro lugar, meus queridos, nós temos que pensar o seguinte: a sala, os nossos estudantes, eles precisam saber, ter a convicção de que Deus é bom, Cristo fez uma obra por nós. Essa obra não é replicável, essa obra não é repetível, essa obra é única, eterna, irreplicável. E essa obra que Cristo fez foi para nos salvar do que, irmãos? Da ira vindoura, da ira futura, mas também para nos salvar do mundo de trevas. Ok, meus queridos? Então, Cristo nos salva do mundo de trevas e nós somos embaixadores deste evangelho. Embaixadores, meus queridos, das verdades bíblicas, das verdades contidas na Bíblia. Então, há aí subentendido uma responsabilidade. Não importa, meus queridos, qual é a disposição do crente, qual é a disposição dos nossos alunos, qual é a recepção deles às verdades bíblicas. Os nossos alunos, como cristãos, apesar de alguns não serem obreiros, alguns não terem cargo na igreja, todo cristão tem a responsabilidade de ser um embaixador do Evangelho. Fique ele confortável ou não com essa perspectiva. Ok, meus queridos? E nós devemos ter a convicção espiritual. Convicção espiritual. Paulo pregava o Evangelho com convicção, irmãos, do poder de Deus, com convicção no Espírito. É como está lá em 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1 e verso 5, que diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, meus queridos, Paulo pregava o Evangelho em poder e em convicção, em poder do Espírito Santo e em plena convicção do Espírito. E aí, meus irmãos, a lição vai mencionar, e é verdade, a questão da pregação, meus queridos. Há modelos atuais de pregação que são infrutíferos. Que modelos são esses, irmãos? Nós temos modelos de pregação que não têm a convicção no Espírito, o poder do Espírito. Nós temos, meus queridos, pregações que falta convicção da sã doutrina. Pregações que são doutrinariamente pobres, que não levam a cruz de Cristo, que não mencionam a redenção, que não mencionam o poder, a graça, o amor, os atributos de Deus. Ok? Essas pregações são pobres, sem convicção do Espírito, sem convicção da sã doutrina. Nós temos também, meus queridos, o caso em que as convicções bíblicas são substituídas
por outras convicções, ok? Nós temos, por exemplo, um exemplo de que a convicção bíblica é substituída por técnicas mundanas, por técnicas de coaching, técnicas de marketing, técnicas de gestão de pessoas. E os valores bíblicos, as ordenanças bíblicas, os mandamentos bíblicos são relativizados. Em prol de uma postura pragmática, em prol de uma postura prática, eles relativizam os valores, os padrões, os mandamentos e as ordenanças bíblicas. Esse tipo de pregação, irmãos, mina a convicção dos crentes. Transforma a igreja, irmãos, não em um refúgio daqueles que têm convicção em Deus, mas em um centro de dúvidas, ok? E deixa a igreja vulnerável aos ataques do inimigo, ok? Nós temos que pregar com convicção da verdade do evangelho e da obra de Cristo. Convicção do poder de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, dos atributos de Deus. E convicção, meus queridos, da realidade do pecado, da queda do homem e da realidade da futura vinda de Cristo, que será bênção e glória para uns e será tristeza, dor e sofrimento para os infiéis. Ok, meus queridos? Então, a pregação deve ter convicção. A pregação deve ter convicção. Como está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, e no verso 17, nós temos o seguinte: porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, falamos. Olha só que texto maravilhoso, irmãos. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós devemos nos entender como aqueles que têm a função de propagar, de pregar a verdadeira e pura palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus. Ok, meus queridos? Continuando, a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser reduzida à autoajuda. Ela não pode ser reduzida a triunfalismo, a teologia da prosperidade. Essas não são convicções bíblicas. Ela não pode ser reduzida a intelectualismos humanos. E, principalmente, a palavra de Deus não pode ser reduzida a mero alinhamento ideológico. A política não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, pasmem, né, para muitos, mas o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é uma república. O reino de Deus é uma monarquia. Nesta monarquia, Cristo é rei, ok? Então a política não casa, o alinhamento ideológico político não casa dentro da pregação da palavra de Deus, ok? A igreja não deve expressar posições políticas, essas não são convicções para a igreja. A igreja deve expressar os valores, princípios do reino de Deus, ok? Jesus pregava e ensinava com autoridade. É o que nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Um texto muito bonito e muito conhecido dos irmãos. Capítulo 7, verso 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por que será, meus irmãos? Por que será? Será que Jesus reproduzia doutrinas de escribas e fariseus? Será que Jesus reproduzia técnicas inovadoras, irmãos, de falar em público e de oratória? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, convicção, sabia do que ele estava falando, tinha experimentado, tinha experiências, e não como os escribas. Isto é, Jesus não era um mero intelectual da Bíblia. Jesus ensinava com convicção. E aí, meus queridos, tem um ponto interessante que a lição vai citar ali Paulo como sendo um homem de firmes convicções, até nas situações mais extremas, como quando ele e Silas foram presos em Atos capítulo 16, Paulo mantinha sua convicção no evangelho. Agora os irmãos imaginem, se Paulo tivesse outras convicções, ele e Silas presos, chicoteados, e Paulo aplicasse as técnicas modernas, irmãos. Paulo falasse para Silas, em vez de louvar e adorar ao Senhor, em vez de cantar louvores a Deus, como diz o texto, Paulo dissesse para Silas assim: olha, você não nasceu para ser cauda, Silas, você nasceu para ser cabeça. Fique firme aí, chicoteado e preso pelo império. Imagine, irmãos, se Paulo tivesse dito para Silas o seguinte: olha, Silas, o problema é que você errou, porque você não acordou 5 horas da manhã para fazer o desafio de acordar 5 horas da manhã. Irmãos, técnicas mundanas não servem como base para o evangelho.
Existem técnicas de oratória, quem sabe, técnicas, irmãos, da psicologia, quem sabe, que podem ser ferramentas, que podem ser usadas como ferramental em algumas situações. Existem, irmãos, mas não podem ser o fundamento, ok? Essa não é uma aula contra as técnicas de coaching, de falar em público, mas essa é uma aula contra a substituição da doutrina bíblica, da palavra de Deus, pelas técnicas meramente humanas. Isso fará a igreja fracassar. E nós sabemos que Deus não permitirá. Nós também precisamos ter convicção moral, como diz a nossa lição. A convicção moral, queridos, ela pressupõe uma renovação do interior do homem e da mulher, uma renovação do interior do crente. Como está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, um texto extremamente conhecido dos irmãos, capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O crente deve ter a convicção moral centrada na realidade. Que realidade? Na realidade de que ele é uma nova criatura em e por Cristo Jesus. Ok? Essa nova criatura, irmãos, ela é guiada pela justiça, pela retidão, pela verdade. Ele tem um proceder, uma maneira de agir que é transformada. Como diz lá na epístola de Paulo aos Efésios. Nós achamos ali no capítulo 4 um texto extremamente bonito, irmãos, um texto muito proveitoso para nós. Efésios 4 e 22, que diz assim: No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então, irmãos, a nossa convicção moral deve ter a base de que nós somos novas criaturas. Nós devemos buscar ser a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, imitadores de Cristo. Isso irá guiar, isso irá balizar as nossas convicções morais. Os irmãos sabem do famoso teste, famoso exercício. O que Jesus faria? Sempre que nós nos perguntamos o que Jesus faria, nós acabamos chegando à conclusão de que Jesus faria algo diferente de nós. Por quê? Porque nós devemos nos conformar à imagem de Cristo e não o contrário, ok? E esse novo homem criado segundo Deus, ele é em justiça, retidão e verdade, ok? Então nós devemos ter um proceder, uma maneira de agir transformada por nossas convicções morais, que devem ter como modelo o próprio Cristo. A convicção moral, irmãos, dá ferramentas para o cristão se proteger dos ataques ideológicos, intelectuais, das fake news, das calúnias promovidas pelo inimigo, e para ele se proteger, irmãos, e combater o monopólio da virtude. Nós sabemos que existem inimigos da igreja que monopolizam a virtude, como se apenas eles fossem virtuosos. Não, a convicção cristã, ela permite que o mundo veja a virtude do cristão, que se espelha em Cristo. Nos dá ferramentas para nos protegermos do relativismo moral. Como nós vamos estabelecer se algo é certo ou errado, se não através de uma moral objetiva? Essa moral objetiva deve estar aonde? Na Bíblia Sagrada. Então, a convicção moral nos ajuda a nos protegermos do relativismo moral. Como eu sei, irmãos, que o aborto é errado? Porque a Bíblia diz que o assassinato é um pecado, em especial o assassinato de inocentes. Então, essas convicções morais me dão ferramentas para combater o relativismo moral, ok? Nos dá ferramentas para combater a inversão de valores. Quando eu tenho uma moral objetiva, centrada em princípios bíblicos, que emana a partir de textos como os 10 Mandamentos, de textos como o Sermão do Monte, de textos como as Epístolas Paulinas, nós temos ali um material robusto para construirmos a nossa convicção e rebatermos e combatermos o relativismo moral, ok? E a inversão de valores. E também para combatermos o niilismo da nossa era. A nossa era, irmãos, é marcada pelo relativismo e pelo niilismo, pela ideia de que não há sentido nas coisas, não há um propósito, pela ideia de que não há um fundamento, não há um futuro, não há uma eternidade nos esperando, pela negação do propósito do ser humano.
ok? Por esse sentimento de vazio. A convicção moral, a convicção bíblica, a convicção espiritual nos dá um sentido, um objetivo para combater essa filosofia de destruição, de que o mundo não tem sentido, de que no mundo não há sentido, ok? Essa convicção moral, meus queridos, ela expõe a falsa convicção, que a lição vai chamar do falso cristão. O que é isso, irmãos? O falso cristão, segundo a própria lição, é o crente que busca poder e influência. Por meio do quê? Por meio da bajulação. Por meio, irmãos, de ser um bajulador. Irmãos, ser um bajulador é um sinal de que a pessoa é um falso crente. Não sou eu que estou dizendo isso, é o autor da lição. Está dizendo sabiamente, ok? Paulo vai fazer menção a essa categoria de crentes, irmãos. Quando nós não temos convicções bíblicas, os falsos crentes se proliferam no meio da igreja. Paulo vai falar desses falsos crentes em Romanos, capítulo 16, verso 17 e 18, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, olha que importante, meus queridos. Paulo não aponta só a questão da bajulação como um sinal para identificarmos o falso crente, o crente que precisa da convicção bíblica, da convicção espiritual, moral. Mas Paulo vai dizer o seguinte também, apontando no texto, que eles andam em desacordo com a doutrina que ele ensina. O que isso quer dizer? Tome cuidado com aqueles que não se preocupam com a sã doutrina. A sã doutrina, o ensinamento bíblico, deve ser colocado em primeiro plano. Aqueles que não se preocupam com a doutrina bíblica pura, verdadeira, ortodoxa, irmãos, isso pode ser um sinal de que essas pessoas são falsos crentes. Mas o sangue de Jesus está aí para purificar. Ok, meus queridos? Paulo tratou deste problema nos dias dele, e este problema permanece. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela é atemporal. E aí, irmãos, o crente que busca a convicção moral, ele deve buscar ter uma reputação ilibada, ter idoneidade moral, ser correto em toda a sua maneira de viver, como Paulo registra lá em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Por último, meus queridos, nós devemos ter a convicção social. E aqui, irmãos, há muita controvérsia, porque muitas pessoas se confundem, porque algumas visões anticristãs se apoderaram desse discurso social e agora atacam a igreja, irmãos. Mas a igreja deve proclamar o evangelho. E além disso, irmãos, além de proclamar o evangelho, a função da igreja também é aliviar o sofrimento. Aliviar, irmãos, a dor, a perda, a fome, ok? Aliviar as contradições sociais que nós vivemos em muitas situações no nosso país. Tiago diz lá na sua epístola, Epístola de Tiago, capítulo 2, no versículo 14, vai dizer o seguinte, meus queridos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então, meus queridos, muitas questões ideológicas fizeram as pessoas entenderem a ação social, a convicção social de forma errada. Mas, queridos, a igreja também está aqui neste mundo para sinalizar o reino de Deus. E nós sinalizamos o reino de Deus como? Praticando as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Então, queridos, nós devemos enxergar a caridade, a ação social, a fundação de orfanatos, asilos, a distribuição de alimento, sabe, o acolhimento de pessoas em situação de rua, em situação, irmãos, de fome, em situações terríveis, como uma oportunidade que Deus dá à igreja para que façamos as boas obras e para que propaguemos o reino de Deus, os valores de Deus para o
mundo existe, no nosso país em particular, grande demanda pela caridade, grande demanda, meus queridos, por essas boas obras. E nós devemos sempre ter em mente que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está em pecado. Segundo Tiago, vamos ver aqui mesmo. Tiago 4, irmãos, verso 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ok? Então, como a igreja deve enxergar a convicção social? A igreja deve enxergar como um ministério, como um chamado, como uma oportunidade dada por Deus, para que nós, de maneira desprendida, de maneira ilibada, de maneira, irmãos, voluntária, possamos fazer as boas obras para manifestar o reino de Deus, para honrar a Deus e também para no futuro recebermos o galardão no céu de glória. Por quê? Quem faz boas obras não deve esperar reconhecimento dos homens, mas apenas o reconhecimento de Deus. É como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 8, que diz assim, Paulo dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, então, irmãos, tinha expectativa de receber a coroa da justiça. Ele praticou as boas obras, pregou o evangelho, fez caridade, esperando o reconhecimento dos homens? Não, esperando o reconhecimento de Deus. Este é o reconhecimento que nós devemos aguardar, tendo a convicção social. Ok, meus queridos? Muito obrigado, que Deus abençoe a aula de cada um, em nome de Jesus. Amém.